Irmãos, nós vamos hoje dar continuidade e finalizar, se Deus assim permitir, a aula sobre providência divina. Nós estamos numa série de lições sobre quem é Deus e na última aula nós falamos sobre Deus enquanto Deus providente, que realiza a sua providência. E eu quero terminar esse assunto hoje falando especificamente dos aspectos da providência e da questão da providência extraordinária, dos milagres. Mas eu quero relembrar com você o que a gente falou na semana passada e rapidamente. E quem pode nos ajudar, quem puder nos ajudar, fique à vontade. Se você quiser participar, o Nicolas está aqui com o microfone. Só levantar a sua mão aí que ele chega até você para que o pessoal que também está na internet possa acompanhar a sua participação. Então eu já começo aí lançando a pergunta. O que é providência? Eu fiz essa pergunta na semana passada e eu imagino que hoje a gente possa dar uma resposta até mais completa, né? Aqueles que estavam aí na aula passada ou acompanharam ela pela internet, podem ajudar. Quem pode responder para a gente essa pergunta? O que é a providência de Deus? Aqui, Reinaldo, por favor, Nicolas. Bom dia. Bom dia. Eu acho que providência muitas vezes dá o que a gente não quer. Pode parecer estranho, mas a nossa vontade às vezes não é, né, a vontade de Deus. Então, providência de Deus, eu acredito que é Deus dar o melhor para a pessoa. Muito bem. O que mais? Podemos explorar um pouquinho mais. Pode falar, Nicolas. É o sustento de Deus de todas as coisas, né? Tanto nosso, como dos animais, das plantas, do universo, para que as coisas coexistam, né? Em Jó a gente vê que Deus, ele cuida até do avestruz que não cuida dos seus filhotes, né? Exatamente. Então, o Nicolas abordou aí de uma forma geral, e é o que a gente precisa por hora mesmo. A providência divina fala daquilo que Deus faz, da obra de Deus em cuidar, sustentar e fazer a manutenção contínua, governando sobre todo o universo, sobre toda a existência, sobre todas as coisas que existem. A providência de Deus, ela nos lembra de que Deus não só criou e deixou para acontecer, mas Ele criou e mantém sustentando todas as coisas. A providência de Deus, ela também é parte consequente da soberania de Deus, de um Deus que é soberano. E se Ele é soberano, Ele não perde o governo das coisas, mas Ele continua cuidando e sustentando todas essas coisas. A gente viu isso na semana passada, falamos um pouquinho sobre esse conceito da providência. A gente viu que ele se divide em 3 aspectos. E quando a gente fala em 3 aspectos, não é que uma parte da providência é a outra parte é outro, mas que os 3 que a gente vai falar são a providência de Deus como um todo. Eles acontecem conjuntamente, mas são aspectos, são olhares sobre a providência para que a gente possa entender melhor como essa providência acontece. O primeiro deles é a preservação. Nós vamos falar sobre os 3 detalhadamente hoje. O segundo é a concorrência ou cooperação. E o terceiro é o governo de Deus. Então, em linhas gerais, aí, a preservação diz respeito a Deus sustentar, cuidar, fazer com que as coisas sejam preservadas, de que o mundo funcione perfeitamente. A concorrência fala da participação do homem em relação a essas coisas, o trabalho que Deus faz junto do homem, ou seja, aquilo que a gente realiza porque Deus realiza primeiro em nós. Ele mesmo é que nos dá força e sustento para fazer todas essas coisas. Então a gente coopera, né? Nós somos cooperadores aí de Deus nesse sentido, ou Deus é quem coopera conosco. E o terceiro aspecto é de governo, que Deus continua e é o governador sobre todo o universo, sobre todas as estruturas, sobre todas as coisas. Não tem nada que seja maior do que Ele nessa providência. Então, a gente falou sobre alguns erros que podem acontecer no jeito de definir a providência e que podem dar o conceito errado, não bíblico. Nós vimos algumas bases bíblicas na semana passada para isso também. E hoje nós vamos falar detalhadamente sobre cada um desses pontos. E o primeiro deles é justamente a preservação. Então a preservação é esse ato de Deus preservar, como o próprio nome diz, né? Pela sua providência, pelo seu grande poder, Ele preserva todas as coisas. Nós abordamos isso também de uma forma geral na semana passada,
mas eu quero lembrar você algo que a gente falou, né? Que Deus, ele permeia todo o universo e todas as coisas o tempo todo. Pelo seu poder, pela sua onipresença, ele consegue sustentar não só cada uma das nossas vidas, mas cada um dos nossos átomos, células, tecidos, órgãos, todo o nosso organismo. E isso não só comigo, com você nós que estamos aqui, mas com cada planta, com cada animal, com cada pequeno inseto, com cada grande animal, seja um elefante ou seja uma bactéria. O Senhor Deus sustenta cada parte funcionante desses seres que vivem. Mas Ele também sustenta os montes, as rochas, o ciclo da água, os mares, os ventos. Ele também sustenta a movimentação das nuvens. Ele sustenta as placas tectônicas, se elas se movem ou deixam de se mover. Ele sustenta os lençóis freáticos, ele sustenta os vulcões, ele sustenta as profundezas do mar e sustenta os riachos em lugares que a gente nem nunca acessou. O Senhor sustenta todas essas coisas. Nós percebemos na semana passada que enquanto a gente está aqui vivendo esse momento, agora, tem uma série de coisas acontecendo em todo o universo que a gente não consegue mensurar. Mas o Senhor Deus está em cada uma delas. Seja embaixo da pedra que está ali na frente da calçada e todo o microsistema que se forma ali de seres, insetos e vermes e bactérias e micro-organismos, enfim, que estão ali, seja a complexidade de uma nação, de um povo, de uma cultura, de tudo que está acontecendo. Então Deus, ele está presente em todas essas coisas e ele não só se faz presente, mas ele se faz atuante e ele preserva. Como que a gente sabe que Deus preserva o universo? A gente tem primeiro uma prova direta, que é a própria palavra de Deus, que fala para nós da sua preservação. Tem uma série de textos bíblicos que vão apontar como Deus sustenta todas as coisas. Eu quero ler alguns deles com vocês, e o primeiro deles é Deuteronômio, capítulo 33. Deuteronômio, capítulo 33. Nós vamos primeiro ler o versículo 12. Deuteronômio 33, 12, que diz assim: De Benjamim disse: O amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. Aqui Moisés está abençoando, e ele fala sobre Benjamim, dizendo que todos os dias o Senhor protegeria. Isso revela do sustento, da preservação de Deus sobre a vida. Nesse momento aqui, especificamente de Benjamim, mas revela algo do caráter de Deus, de quem Deus é. Ele é um preservador, um Deus providente, um Deus que sustenta. Ele cuida de todos os dias da vida dos seus e da vida de todos os seres humanos. A providência, vale lembrar sempre que a providência divina, ela não atua somente sobre aqueles que resolvem obedecê-lo, amá-lo, segui-lo, mas sobre todo o universo, dos crentes aos descrentes, dos conscientes aos não conscientes da existência de Deus. Sejam animais, plantas, pessoas ou coisas inanimadas aí, né? Que fazem parte do ambiente como um todo. Outro texto que a gente pode ver também, abre comigo lá no Salmo 107. Versículo 9. Que diz assim: Pois saciou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. O Senhor é quem supre a necessidade da nossa alma. O Senhor é quem sacia as nossas necessidades, a nossa sede, né? Aquilo que a nossa alma precisa, porque é Ele quem sustenta continuamente as nossas vidas. Vamos ver mais um texto no Novo Testamento? Mateus 10, 29. Olha só o que esse texto diz: Não se vendem 2 pardais por uma moedinha?
Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Então, ainda que o homem possa caçar um animal, sem a providência de Deus, ele nem isso pode fazer. Ele não pode acertar a pedrinha do estilingue para matar o pardalzinho. Ele não pode decidir quem vai viver e quem vai morrer. Essa decisão é sempre do Senhor. A palavra deixa muito claro, então, que Deus sustenta os animais, as plantas. A gente vê lá em Mateus 6, né, nós falamos desse texto na semana passada, que se Deus veste os lírios do campo, se Deus dá o alimento para as aves do céu, que nem semeiam, não ajuntam em celeiros, não colhem, não plantam, e ainda mais a cada um de nós. Então o Senhor sustenta todas as coisas, isso é parte do aspecto da preservação. A gente tem uma série mesmo de textos, eu citei aqui 3 ou 4 textos, ou até um ou outro a mais, mas eu tenho aqui mais de 20, 25 textos que podem dizer a respeito da providência de Deus, mostrando como Deus sustenta cada uma dessas, cada coisa criada, né? Cada coisa que ele criou. E a outra prova de que a gente tem que a doutrina da preservação faz sentido é pela própria dedução. No começo eu falei que a preservação ela é consequente da soberania de Deus. Se nós cremos que Deus é soberano, existe meia soberania? Um pouco de soberania? Soberano é soberano, não é verdade? A palavra soberano tem a ver com isso, que governa tudo, que governa sobre tudo. Então, se ele é um Deus soberano, ele não seria um Deus que criou e deixou. Que criou as coisas e disse, se virem agora, tem leis que regem aí, o que acontecer, aconteceu. Não, mas justamente por ser soberano, ele fez essas leis e ele continua atuando para que essas leis funcionem, para que as vidas sejam sustentadas, para que haja organização das coisas e a gente possa continuar vivendo. É claro que a gente tem que tomar cuidado com a ideia de que o aspecto da preservação na providência não é só preservar no sentido de evitar algo, que é um erro que também pode acontecer, de pensar que a preservação divina é só evitar que a gente não morra. Deus está nos preservando para a gente não morrer. Ou Deus está nos preservando para que o pecado não tome conta do nosso coração de tal forma que a gente saia matando uns aos outros. Ou Deus está nos preservando para que os animais não entrem em colapso e comecem os leões a caçar desenfreadamente e os predadores atacar todos os animais e de repente vírus e bactérias infectarem os seres humanos e existir uma grande extinção no universo. Não é esse cenário anticatástrofe que Deus faz, né? A preservação, embora a palavra preservar nos dá o senso de evitar algo, né? Não permitir que algo aconteça, mas é uma preservação positiva também, é uma preservação que toma atitudes para que isso, o que tem que acontecer aconteça. O que eu quero dizer com isso? É que o Senhor atua não permitindo que a gente morra, mas também permitindo que a gente tenha vida e faça as coisas específicas ao longo dessa vida e viva de uma certa maneira de acordo com a sua vontade. Então a sua vontade está regendo todo o universo o tempo todo, até mesmo aquelas coisas que a gente não consegue entender por que elas aconteceram. Vamos pegar uma coisa recente que aconteceu? Um grande terremoto na região da Síria e da Turquia, certo? Isso foi o quê? É a preservação de Deus no universo. Mas Deus preservou permitindo que gente morresse? Sim, vai além da nossa compreensão. Mas se a gente olhar e disser assim, não, nisso Deus não mexe, porque Deus não vai deixar que coisas ruins aconteçam. Então a gente está dizendo que ele é meio soberano, mais ou menos soberano, um pouco menos soberano. E não tem como, né? Não existe quase grávido, mais ou menos grávida, né? Ou está grávida ou não está grávida, ou é soberano ou não é soberano. Então, Deus é de fato soberano sobre todos os acontecimentos e a sua preservação atua em todas essas questões, não apenas negativamente, né, evitando aquilo que é mal, mas positivamente, fazendo com que aquilo que precisa ser feito seja benéfico ou não aos nossos olhos, é sempre bom e agradável e perfeito aos olhos de Deus, e Ele é quem realiza. Então a gente consegue deduzir que toda criatura que existe só pode existir debaixo do poder, do sustento e do cuidado de Deus, que continuamente realiza a sua vontade sobre a sua criação. Ainda que ele não altere a constituição da sua criação, ainda que ele cessou de criar,
ele continua sustentando a criação para que ela permaneça sendo o que ela é e aquilo que ele criou para que ela seja feita. Então, nisso a gente consegue ir delimitando um conceito correto de preservação, de que a gente consegue definir exatamente o que é essa preservação. Luiz Berkhoff, que é um teólogo importante da teologia sistemática, ele diz que a preservação pode ser definida como a obra contínua de Deus, pela qual ele mantém as coisas que criou, juntamente com as propriedades e poderes que as dotou. Deus, quando age no mundo material com a sua preservação, através da sua providência, ele não fere as leis que ele mesmo criou, mas ele faz com que elas permaneçam funcionando continuamente. Só vai ter uma situação em que ele vai agir para além dessas leis, sobrepondo essas leis. Qual situação que é essa? Quando acontece algo para além daquilo que é natural. É um milagre, algo sobrenatural. É um milagre. A gente vai falar isso aí mais para o final. Então, a preservação é justamente essa ideia de Deus, essa obra de Deus, né, preservando, cuidando, mantendo continuamente todas as coisas que existem. Então, alguns erros que podem acontecer, a gente já falou o primeiro deles, que é essa ideia de que ela é puramente negativa. O outro a gente também já abordou, tanto na semana passada como hoje já comentei alguma coisa, que é uma criação contínua, que Deus está continuamente criando, ou que nós somos parte, centelhas do ser divino, de que nós saímos diretamente de Deus e nós somos um pouco deuses, porque é uma crença que existe por aí, ou que Deus se expressa em cada uma das coisas, um pouco nas plantas, um pouco nos animais, como se parte dele pertencesse a cada um desses seres. Não é isso que a Bíblia nos fala. A Bíblia fala que nós somos criaturas de Deus e não partes de Deus vivendo por aí. Então Deus não está criando, continua criando quando Ele sustenta todas as coisas, mas Ele já cessou a criação. Ele está fazendo a manutenção, sustentando todas essas coisas de uma forma contínua. Então esse é o aspecto da preservação. A preservação de Deus acontece para que as coisas possam se manter. O segundo aspecto, que como eu disse, não é outra parte da providência, mas é outro aspecto da providência, outro olhar, outra perspectiva da providência, é o aspecto da concorrência ou cooperação. O que é isso, então, que a gente tem, que a gente chama de cooperação? É justamente quando a gente tem aquele que é a força primária, a força principal, o Senhor Deus, o seu poder, a sua majestade, a sua glória, a sua sabedoria atuando sobre aquilo que é secundário, a criatura, todas as criaturas, inclusive nós, os seres humanos criados à sua imagem e semelhança, que são as forças secundárias. Quando você acordou hoje pela manhã e decidiu se você ia tomar um copo d'água primeiro, ou lavar o rosto primeiro, ou escolher a roupa que você ia pôr primeiro, se na hora que você estava se arrumando, você escolheu pentear o cabelo primeiro e depois colocar a roupa, ou colocar a roupa e depois pentear o cabelo, você precisou fazer uma oração de uma intervenção divina, apareceu um anjo do Senhor entregando o pente na sua mão hoje cedo? Sim ou não? Lá em casa apareceu. Mentira, não apareceu. Não apareceu. Isso quer dizer que o Senhor não participou disso? Participou? Será que Ele se importa com você penteando o cabelo para a direita, para a esquerda, para frente, para trás? Se você fez a divisão no meio ou fez a divisão do lado? Se você não dividiu, se você prendeu o cabelo, quem tem cabelo comprido, ou se você deixou ele solto? Será que Deus está preocupado com isso? Ele se importa se vai ser assim ou assado? Isso quer dizer que Ele não participou disso? Pode ser de fato um ato irrelevante, pode ser uma coisa muito pequena, mas isso não quer dizer que o Senhor não participou de todas essas coisas, porque Deus não cansa, e não é difícil demais para Ele participar de cada um desses elementos. Às vezes a gente quer olhar Deus de uma perspectiva humana, que a gente quer dizer assim, não, Deus não vai se preocupar com essas coisas. É fato que tanto faz se você pôs a camisa branca ou azul, ou a verde, ou a amarela, se o cabelo está preso ou solto, tanto faz. A não ser que Deus tenha um objetivo específico com a sua roupa hoje. E Ele quer chamar a atenção de alguém para alguma coisa e Ele vai usar a sua roupa, por exemplo, né? Ele pode fazer isso. Mas o fato é que
mesmo sendo algo pequeno, insignificante ou corriqueiro demais, o Senhor está lá. O seu poder alcança todos esses feitos. Quem que tem responsabilidade sobre a roupa que colocou hoje? Quem tem responsabilidade sobre a roupa que você colocou hoje? Quem que vai responder se acontecer alguma coisa? Você colocou uma roupa errada ou certa diante dos olhos de Deus, né? Hipoteticamente aqui falando. Quem que responde por isso? É Deus? Sou eu mesmo, não é verdade? Sou eu mesmo. Então, ainda que ele seja a causa primária, a força que move todas essas coisas e sustenta todas essas coisas e participa de tudo isso, ele não deixa de responsabilizar o homem. O homem não é uma marionete com cordas atadas nos braços e que Deus vai dizendo, pega aquela camisa lá no cabide e agora coloca essa camisa. E aí ele pega a nossa perna e coloca para se mover em direção à igreja e poder participar do culto da manhã. A gente continua tendo responsabilidade, sendo ativamente participante daquilo que a gente decide e faz. Mas isso não quer dizer que o Senhor não está lá. E o seu poder foi quem moveu e garantiu que cada uma dessas coisas acontecesse. Foi o Senhor que garantiu que você se levantasse hoje e pudesse vir até aqui à igreja. Mas não só porque vir à igreja é uma coisa do interesse de Deus, porque Ele também garantiu que você pudesse se alimentar, que você pudesse de fato levantar da cama, né, fisicamente falando, que você pudesse se vestir, que você pudesse se pentear, enfim, fazer a sua higiene, conversar com alguém. Tudo isso vem da força que Deus dá. E é justamente isso, então, que fala esse aspecto da cooperação ou da concorrência. É que Deus e o homem estão trabalhando ali de alguma forma. Na verdade, Deus está trabalhando no homem e o homem responde para que ele possa agir em todas as coisas. Então, cada atitude nossa, ela tem a participação contínua, ativa e completa do poder de Deus. Isso faz parte da providência de Deus. Se a gente não tivesse essa providência nos sustentando, eu vou dizer para você, a gente nem abriu os olhos pela manhã. A gente não teria força para fazer isso. A gente já teria sucumbido em morte. É o Senhor Deus que concede a vida para nós o tempo todo e concede com que a gente consiga fazer pequenas coisas como mover os dedos, levantar da cama, abrir os olhos e piscá-los, pensar. Ele faz parte de tudo isso. Ele atua sobre cada uma dessas coisas e cada uma dessas questões. Então, a concorrência ou a cooperação pode ser definida como a cooperação do poder divino com todos os poderes subordinados, ou seja, tudo que está debaixo do poder de Deus, em harmonia com as leis pré-estabelecidas de sua operação, fazendo agir precisamente como agem. Então veja que Deus faz uso das leis que Ele mesmo criou. Quais essas, por exemplo? De que se eu soltar essa Bíblia aqui no chão, ela cai pela força da gravidade, enfim, por N explicações da física. O Senhor usa todas essas coisas para continuar fazendo com que elas funcionem. Então, a partir dessas mesmas leis, Ele vai interagindo. E essas mesmas forças que não agem por si mesmo, então, essa ideia, por exemplo, da mãe natureza sustentando todas as coisas, como se existisse uma força dentro da própria natureza que fizesse com que ela se comportasse de tal maneira. A mãe natureza está revoltada, veja quantas catástrofes naturais acontecem. Esse é um erro gigantesco, porque não existe essa mãe natureza, Gaia, como que você quiser chamá-la, né? Mas existe Deus sustentando todas as coisas. Existe Deus pela sua lei, pelo seu poder, fazendo com que todas as coisas hajam e reajam à sua própria vontade e à sua própria ação e ao seu próprio poder. Mas os chineses lá em Wuhan, exatamente, a pandemia é força divina. Por mais incômodo que isso pareça para nós, é força divina. A doença que acontece lá na nossa família e na nossa casa, ela tem presença de Deus, ela não escapou do controle de Deus. A soberania de Deus atua sobre essas questões também. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque se você já está aí costurando bem essa informação que eu estou trazendo para você, talvez você vai chegar num ponto específico. Tá, e quando eu peco? Se Deus está em todas as ações, e o meu pecado? Então será que eu não sou culpado pelo meu pecado? Já que Deus é que está dando força para eu fazer todas as coisas, então eu não sou tão responsável assim pelo meu pecado, né?
A gente vai chegar lá e vamos falar sobre isso, porque essa de fato é uma questão complicada, né? Não sei se a gente vai conseguir chegar numa resposta certa e que contente o nosso coração por completo, porque de fato isso é um grande mistério, mas existe uma explicação para isso também. Então Deus age imediatamente. A gente também tem que cuidar para se livrar da ideia de que Deus está fazendo uma ação subjetiva, por trás dos panos, uma coisa distante, assim, como se Deus falasse assim: o ser humano precisa de poder para viver, de força, de energia, então um balde de energia neles aí, pronto, vão viver. Não, ele está atuando diretamente. Fulano, você acordou, eu estou aqui com você. E eu vou dar força para você fazer cada uma das ações que você precisa fazer. E eu sei quais elas são. Eu sei o que você está pensando. Eu sei o que você está sentindo. Eu sei o que está acontecendo. Aonde você não está vendo no seu corpo, eu estou vendo o que está acontecendo. Eu sei se hoje você teve uma queda de pressão, se uma desregulação hormonal. Aquilo que você não está vendo, eu sei. Se os seus neurotransmissores estão funcionando bem ou não. Se a sua dopamina está alta ou baixa, enfim. Deus está vendo lá cada uma dessas coisas e Ele vai atuando na vida de cada um individualmente. É realmente algo muito complexo, muito poderoso, muito grandioso. E a gente vai respondendo a tudo isso. Então, é uma ação imediata, direta, em todas as situações. O Senhor está agindo diretamente sobre isso. O que a gente também precisa entender nesse aspecto da concorrência é que, é isso que eu falei antes ali, nós não somos marionetes, mas existe uma participação e uma responsabilidade daquele que com quem Deus coopera, né? Com quem o poder de Deus está cooperando para que aconteçam todas essas coisas. Então, embora Deus dê a força e coordene essa força para que haja e reaja esse ser a quem Ele coordenou, ou com quem Ele cooperou pelo seu poder, existe uma responsabilidade. Ele não tira o aspecto da consciência, do poder de escolha, de pensar, de reagir, de concluir, né, de ponderar sobre as coisas, algum senso de juízo. A gente não perde esse senso de juízo. Então, Deus não faz isso de uma forma impositiva, controladora e incapacitante daquela que é a força subordinada. Seja eu e você, ou seja, um animal lá na savana africana ou no deserto do Saara. Né? Não importa, o Senhor age com o seu poder, mas Ele não tira a capacidade de reação daquele indivíduo. E Ele age de acordo com cada um dos aspectos com quais Ele está sustentando. Então, se Ele está falando de sustento de um aspecto físico, Ele vai utilizar as leis que competem aos aspectos físicos, biológicos, químicos para isso. Se a gente está falando de um sustento moral, o Senhor vai se fazer valer das leis morais que Ele mesmo estabeleceu para sustentar. Se a gente vai falar de um aspecto intelectual, se a gente vai falar de um aspecto emocional ou de um aspecto espiritual, o Senhor exerce a sua providência através da concorrência ou da cooperação, baseado nas leis que regem cada um desses aspectos. Estão comigo? Estão acompanhando aí? Está fazendo sentido para vocês? A Bíblia fala dessa concorrência? Fala. A gente tem várias situações interessantes. Vou pedir para os meninos projetarem aí para mim, é possível? Gênesis 45:5 conta aí, é parte da história de José do Egito, que está lá. E ele diz assim: agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Vamos lembrar rapidinho a história de José aqui. José é filho mais novo na época de Israel, também conhecido como Jacó, e os irmãos não gostavam dele, ele ganhava coisas do pai, ele era favorecido, ele tinha sonhos prepotentes na perspectiva deles, e José era também muito mimado, gostava de esfregar na cara dos irmãos que ele era mais querido, que tinha umas roupas mais bonitas e que tinha sonhos diferentes. E os irmãos acabam por vendê-lo a uma caravana, vendem ele como escravo. Ele vai parar no Egito, toda uma história se desenrola, ele acaba se tornando de escravo preso a governador do Egito. O Senhor coloca ele nessa posição de grande importância. E os irmãos encontram ele anos depois,
não o reconhecem, porque já tinha se passado muito tempo. Ele, inclusive, não conversa com os irmãos na língua dos irmãos, conversa na língua egípcia e usa um intérprete, ainda que ele pudesse entender tudo que os irmãos estavam falando. E quando ele se revela, os irmãos falam, pronto, agora ele é mais poderoso do que nós, agora ele é mais rico do que nós, agora ele tem toda a influência, ele não é mais um jovem inocente, mas ele é um homem poderoso e ele vai querer se vingar de nós. E José dá essa resposta para os irmãos, não fiquem preocupados. Foi vocês que me jogaram no poço, foi vocês que me venderam na caravana, mas isso só aconteceu porque a mão do Senhor estava lá. O Senhor tinha um objetivo em tudo isso, o Senhor tinha propósito em todas essas coisas. E é por isso que isso aconteceu. Então, o texto de Gênesis 45:5 mostra para a gente essa cooperação. A perspectiva de José é de compreender de que Deus atua em cada uma das situações, embora os irmãos sejam totalmente responsáveis por terem jogado José no poço. Inclusive, houve um processo de perdão. José não está dizendo para eles aqui, vocês estão isentos de tudo. Não, é um processo de perdão, de restauração, de restituição. Inclusive, eles ficam receosos com isso. Eles têm medo que depois que o pai morre, eles voltam a ficar com medo. Agora que o nosso pai morreu, não tem mais de quem a gente se defender, né? Onde se esconder, como a gente se defender. José vai castigar a gente. E José reafirma aquilo que ele já tinha convicção para os irmãos. Outra situação que a gente vê é Êxodo 4:11. Pode abrir para a gente lá, por favor? 11 e 12. Em Êxodo 4:11 e 12, o Senhor diz assim, o Senhor respondeu, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Agora vá, e eu serei com a sua boca, e lhe ensinarei o que deve falar. Aqui essa situação é Deus falando com Moisés na sarça ardente. E ele diz para Moisés que ele vai estar junto com Moisés e vai falar através da boca dele, né? Eu serei a sua boca. Ele fala com uma literalidade isso, né? Eu serei a sua boca e você vai poder falar. E ele lembra, né? Quem foi que fez todas as coisas. O Senhor é aquele que faz a gente falar e não falar. É Ele que permite que a gente tenha a habilidade de falar. Puxa, mas falar, eu falo às vezes tão rápido, penso e já falo. Pois é, o Senhor está lá. A Bíblia fala que a palavra que não chegou à nossa boca ainda, o Senhor já conhece toda ela. Mas Ele não só conhece, como é Ele quem dá a força para que a gente fale essas palavras. É Ele quem concede a gente essa habilidade imediatamente. E Ele está dizendo aqui então que Ele vai ser junto com Moisés, para que Ele possa saber o que dizer. A gente tem ainda Josué 11:6, que Ele dá a certeza que vai livrar Josué dos inimigos de Israel. A gente tem Provérbios 21:1, que fala que assim é o coração do rei na mão do Senhor, e este, segundo o seu querer, o inclina, ou seja, Deus faz com que a vontade dos reis seja submissa à vontade de Deus primariamente. Puxa, mas e os reis tiranos, os governadores maus, os políticos corruptos, eles estão debaixo da soberania e do poder de Deus também. O Senhor Deus tem propósito em todas essas coisas, seja propósito de julgamento, de ensino, seja propósito até de condenação para aqueles que estão sujeitos a isso também. O Senhor tem propósito em cada uma dessas coisas. O Senhor também, então, é responsável por essas coisas difíceis e ruins. A gente vê isso também na Bíblia. Quando a gente vê lá em 2 Samuel 16:11, por exemplo, que Deus manda Simei, um homem parente de Saul, se levantar contra o rei Davi e amaldiçoar Davi. E o próprio Davi diz, deixa que ele me amaldiçoe. E o pessoal fala, você não vai fazer nada? Porque ele tacava pedras em Davi, tacava pedras contra os guardas de Davi, e ele diz assim, você não vai fazer nada. Eles falam para Davi, Davi, você não vai fazer nada? O Simei está atacando pedras aqui em você. Ele fala, deixa ele amaldiçoar. Se ele está fazendo isso também, é porque o Senhor permitiu que a boca dele falasse essas coisas também contra mim. Então, essa percepção de que até aquilo que é incômodo para nós é ruim, pessoas tacando pedras, amaldiçoando as nossas vidas, também vem das mãos do Senhor. O Senhor também chama a Síria, que depois vai ser aquela nação que vai oprimir o povo de Israel e levar eles cativos, como cetro da minha ira. Cetro da ira do Senhor. Então, o que era o cetro? Era aquele instrumento que o rei segurava, com o qual ele autorizava que alguém chegasse à sua presença. Era um símbolo de poder, de mando, de ordem.
E o Senhor Deus diz que usa a Assíria como cetro na sua mão para exercer juízo sobre Israel com a sua ira. E ele diz assim, ele ainda usa as palavras: a vara em sua mão é o instrumento do meu furo, em Isaías 10:5. Ou seja, o próprio Senhor usa a Síria para castigar o seu povo. Ele põe um espírito mentiroso na boca dos profetas de Acabe. Vamos ver esse texto aí? 1 Reis 22, 20 e 23. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículos 20 e 23. Então o Senhor perguntou: quem enganará Acabe para que vá e seja morto em Ramote de Gileade? E um dizia uma coisa e outro dizia outra coisa. O próximo, por favor. O próximo versículo, Arthur. Isso. Então um espírito saiu, se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. E o Senhor perguntou: como? Mais um, isso. Ele respondeu: sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Então o Senhor disse: você conseguirá enganá-lo. Vá e faça assim. Quer mais direto do que isso? Que o próprio Deus permitiu que um espírito enganoso fosse na boca dos profetas e enganasse ali a Acabe, né? Ao rei Acabe. Também a gente vê isso na história de Jó, quando o diabo vai na presença de Deus e pede autorização para Deus para tentar Jó, para tentar contra a sua vida, sua saúde, sua família, e o Senhor Deus é quem autoriza. E a gente vê o propósito sendo cumprido lá no final do livro, quando Jó diz que conhece Deus de forma diferente, que via Deus depois de toda aquela situação como alguém de perto. Antes ele só conhecia e agora ele poderia vê-lo face a face, muito de perto. É difícil para a gente admitir isso, porque a gente acha que isso pode ferir a existência de Deus, mas o interesse de Deus em todas essas coisas, ele sempre é santo, né? E isso não é mal perante os olhos de Deus, é sofrido para nós, mas para Deus tem objetivo. Imagine que o seu filho, quando você o corrige com uma bronca severa, com um castigo, tirando dele alguma coisa porque ele fez um ato de desobediência, ele deve achar você a pior das criaturas. Ele deve achar você cruel, deve achar você maldoso. Mas você sabe no seu coração quanto você ama o seu filho, a sua filha, e que você faz aquilo pelo bem. Quer dizer que você é ruim, perverso, maldoso? Não, bem pelo contrário. Justamente por amar os seus filhos é que você corrige eles. Algo muito semelhante acontece com aquilo que Deus faz com os seus filhos aqui na terra. Deus permite que as coisas aconteçam, sejam mesmo coisas que tragam sofrimento, porque Ele tem propósito nisso, e um propósito de amor e um interesse santo. Muito bem, vamos lá para o aspecto da concorrência divina e o pecado. Se você já percebeu aí, eu já dei algumas dicas, né, a respeito disso, é que Deus não está envolvido com o aspecto do pecado dentro do coração do homem, porque Ele não toma o homem, Ele não possui o homem para que ele possa fazer as coisas, Ele concede força e o instrui e o guia, mas o homem é completamente responsável pelas suas ações. Ele pode responder por elas da mesma forma, porque o poder de Deus não sobrepõe, mas Ele concorre com a inteligência humana que Ele mesmo, que o próprio Deus nos deu, com o senso e a capacidade de juízo, de escolha que o próprio Deus nos deu. Então Ele não se envolve com o pecado. O último aspecto aqui que a gente tem para olhar, dentro da providência, lembrando então, é a preservação, a cooperação e o último é governo. O governo talvez seja o mais fácil da gente conseguir perceber, porque é uma natureza clara de governar, de Deus ser o rei sobre todo o universo. E isso é importante, principalmente quando a gente fica incomodado com a forma como as coisas estão acontecendo, seja no aspecto político, seja no aspecto de ordem do nosso trabalho, o nosso chefe lida com a gente precisa lembrar que seja numa grande nação, ou numa pequena empresa, ou mesmo dentro do nosso lar, quem governa e quem rege sobre todas as coisas
é Deus. Nós comentamos na semana passada que às vezes as pessoas querem desvencilhar esse aspecto de Deus como governante, como rei, deixando isso como um aspecto do Antigo Testamento, e que Deus é Pai no Novo Testamento. Sim, ele é apresentado como Pai, mas o próprio Cristo fala que ele vem para que o reino de Deus se manifeste. O reino de Deus é citado muitas vezes. Se existe um reino de Deus, é porque ele é rei. Ele governa, ele rege sobre todas as coisas. E ele governa de forma perfeita e total. Governa, como eu disse antes, sobre o universo físico, espiritual, moral, intelectual, emocional. Não tem nada que escape do governo de Deus. O governo de Deus permeia todas essas coisas. O governo de Deus permeia os nossos pensamentos, as nossas sensações, sentimentos, permeia a nossa existência física, material. O governo de Deus atua sobre todas essas coisas de forma completa. E a gente vê isso principalmente quando a gente vê lá essa questão que a gente falou da Assíria vindo sobre o povo e governando sobre o povo, como Deus realmente antecipa esses acontecimentos pelos profetas, mas como ele também fala quando o povo retornaria, e um governante que não era temente ao Senhor, no tempo perfeito de Deus, se submete à vontade de Deus, consciente ou inconscientemente, para fazer com que o povo retorne. E aí ele manda lá Neemias, para reconstruir a cidade, os muros, e a gente tem aqueles textos muito lindos ali falando da reconstrução de Jerusalém, dos seus muros e da cidade. Então, Deus governa realmente sobre tudo que há. Puxa, pastor, mas existe sim uma grande conspiração no universo, que vai ter um grande governo mundial, que vai se unir e governar sobre todas essas coisas. Se a gente chegar nesse ponto, creia, o Senhor Deus foi quem permitiu. Mas enquanto Ele não permitir, nada disso pode acontecer. Não, mas os muçulmanos, eles estão guerreando, eles estão invadindo, tudo vai virar muçulmano, eles se reproduzem muito, com um maior número do que nós, eles têm muito mais filhos. Fatos, verdades, tudo isso é verdade. Mas o Senhor Deus vai permitir que eles possam ir até onde Ele quiser, porque Ele governa sobre o universo. O Senhor Deus não perde e não perderá o controle sobre todas as coisas. Mas o governante tal agora vai entrar no nosso país e vai fazer coisas horríveis. O governante que estava antes era melhor ou era pior, mas não, nem o de antes nem o de agora, vai vir um outro que é melhor ainda. Não vai, porque quem governa sobre todas as coisas é o Senhor, o nosso Deus. Se a gente tem essa confiança, a gente não fica suscetível àquilo que o homem pode nos fazer, mas nós sabemos que em última e total instância, o Senhor Deus é quem governa sobre tudo e sobre todos. Não tem ninguém que possa impedir a vontade de Deus. Isso leva a gente, então, compreendendo esses três aspectos, ao último aspecto aqui, que é da providência extraordinária de Deus. Tudo isso que a gente falou é a forma como Deus trabalha ordinariamente. E ainda que Ele faça atos maravilhosos de maneira ordinária, Ele também faz coisas de maneira extraordinária. Diga, Nicolas. Eu queria levantar um outro aspecto da concorrência, o pastor comentar um pouco, começando com uma pergunta. Toda boa obra é capacitada por Deus, sim? Todas as obras, as boas e as ruins. O homem sem Deus, se Deus não estiver junto com ele, não é capaz de fazer boa obra, né? Não. Em vários lugares da Bíblia, trata da recompensa de Deus, principalmente no reino vindouro, para as boas obras que os homens executarem. Como é que a gente pensa essa questão, né? Se a boa obra é capacitada por Deus, Deus vai recompensar porque Ele mesmo tinha capacitado para a boa obra. Assim, é bem confuso, né? Bem difícil de lidar. Queria que o pastor comentasse um pouquinho essa questão, porque também é uma parte da concorrência, né? Porque o homem está fazendo a boa obra e Deus também está lá. Isso. Então tá. O Senhor Deus é quem capacita toda a boa obra. Perfeito, verdade. A gente só consegue realizar coisas verdadeiramente boas, puramente boas, por força do Espírito Santo. Veja, esse púlpito que está aqui, você tem certeza? É bom? Vocês acham que é bom? Para mim ele é bem útil, toda semana. E
Você tem certeza que quem fez isso aqui foi uma pessoa crente, temente ao Senhor? Não dá para ter certeza, talvez não seja. Né? Você sabe se essa televisão, esse projetor, essas caixas de som foram feitas por pessoas crentes, fiéis ao Senhor, que amam o Senhor de todo o coração, que dedicam suas vidas todo dia e falaram, eu vou fazer caixas de som para a glória de Deus? A gente não tem como ter certeza disso. E muito provavelmente muitos ímpios tocaram essas coisas que estão aqui dentro da igreja, né? Onde a gente se reúne para falar das coisas de Deus. Mas são coisas boas, são coisas boas. Então a gente tem que tomar um cuidado aí para não fazer confusão do que o Senhor diz que são as boas obras que Ele nos capacita a fazer. Não é fazer coisas boas, mas fazer coisas verdadeiramente, puramente boas. O Senhor, pela graça comum, permite que o ser humano crie coisas boas. E tem gente fazendo coisa boa o tempo inteiro, útil, funcional, interessante, mas algo que seja puramente bom, que tem reflexo na eternidade. Agora, se a TV é boa ou não, isso não salva ninguém. Se o púlpito é bom ou não, ainda que eu use ele aqui para pregar a palavra, o púlpito sozinho, o púlpito por si só, ele não tem nenhum aspecto salvífico, não tem efeito espiritual, ele não ecoa nada na eternidade. Mas as boas obras para as quais o Senhor nos capacita, elas são obras que refletem aquilo que o Senhor nos chamou para fazer enquanto filhos. E é por isso que elas são algo exclusivo daqueles que andam com Deus. Mas é verdade que mesmo eu e você, sendo cristãos, se você como eu é cristão aí desde de berço, a gente fala, né, nasceu na igreja, a gente costuma dizer, você sabe que você tem uma série de obras que não são boas no seu currículo, não é verdade? Se você não tem, parabéns, eu tenho várias. Tem boas obras? Graças a Deus tem, mas tem várias outras que não são boas. O que a palavra nos fala a respeito dessa ideia de Deus olhar as boas obras e recompensar os homens pelas suas boas obras é justamente olhar para aqueles que se renderam ao Senhor, que convertidos, regenerados em Cristo Jesus, se curvaram e foram obedientes, foram fiéis, confirmaram a sua eleição, como a palavra diz, com as suas boas obras, né? Não é uma medida de que aqueles que fizeram mais ou menos vão receber mais ou menos salvação, mas que só pode ser reconhecido boas obras em quem é do Senhor. E quem é do Senhor tem a recompensa eterna de Deus. Consegue entender? Só recebe a recompensa eterna de Deus quem é do Senhor. Mas essa recompensa vai ser dada na medida das boas obras. Mas essas boas obras só podem ser realizadas por quem já é do Senhor. Então o que Deus está dizendo aqui é que aqueles que mostrarem com as suas obras, Tiago lá, né, a fé com obras, que é viva, eles vão evidenciar aquilo que eles vão receber de recompensa do Senhor. Faz sentido, Nicolas? Fui aí mais ou menos? Pode falar. Não foi muito convincente seu sim. Assim, foi, pastor, mais ou menos. Isso aí. Glória a Deus, né? Toda glória a Deus. Tudo é para Ele e tudo é dele, né? A gente tem que tomar cuidado com a ideia que permeia aí a ideia do galardão, né? Que é uma dúvida que paira aí na cabeça de muita gente e é algo que a gente fica em dúvida às vezes, que é, se eu fizer muitas boas obras, eu terei muita recompensa, então eu vou ter a área VIP do céu e não o casebre celestial, né? E às vezes a gente trabalha nessa ideia. Então, quanto mais boas obras, mais tijolinhos eu tenho acumulados no céu. E não é, essa é uma perspectiva materialista, uma perspectiva do espiritismo, humana, terrena, a gente que acha que é meritório, né? Mas nada é meritório de fato. A gente já sabe que nós não temos méritos, né? Os méritos são de Cristo, Ele que cumpriu a lei perfeitamente. Então, pode acontecer essa confusão aí. Mas pode falar, se tiver aí mais dúvidas, se ficou meio mais ou menos. Era do galardão, né? Porque daí a gente tem uma coisa, não existe essa proporção, né? Ganhar mais ou ganhar menos. Mas é fato que aqueles que praticam boas obras mostram do seu caráter diante de Deus. Embora tenham pessoas que vão ouvir, você leva ali para o Albert fazendo um favor, que vão ouvir, Senhor, em seu nome fizemos tantas coisas, milagres, expulsamos demônios, pregamos, e Deus vai dizer, não vos conheço. Então as obras não salvam, mas elas podem refletir, elas são o reflexo da salvação. Fazer obras para ser salvo é um esforço inútil, mas um salvo fazendo boas obras é um reflexo daquilo que ele já recebeu, né? Albert, fique à vontade. Talvez o que ajude a trazer um pouco de luz sobre essa questão
seja a atitude da prostituta Raabe, que o que ela fez, Verdade. num momento específico, sendo uma prostituta, ecoou para a eternidade. Perfeito. E ela serviu de justiça para ela aquele ato, né? Aquele ato. Mas veja que quando Deus fala sobre esses atos, qual que é o aspecto que é ressaltado nesses atos? Quando fala de Abraão, quando fala de Raabe, é o aspecto da fé. Não é o ato em si, mas a fé que foi demonstrada através daquele ato, né? Então, o que é contado para a justiça é a fé. E o justo vive por fé. É isso que a palavra diz para nós. Obrigado, Albert. Muito bem lembrado, e acho que fica mais visível, né? Mais palpável para a gente conseguir perceber isso. Para a gente falar então um pouquinho aí da natureza dos milagres, ele é parte da providência extraordinária. O que é a providência extraordinária? É aquela providência que ultrapassa as leis naturais. Até aqui, na preservação, cooperação e governo, o Senhor usa as leis naturais, que Ele mesmo estabeleceu para agir. Mas Ele usa agora de forma direta, imediata, mais ainda do que a providência, né, ordinária, Ele usa de forma direta, sem passar pelo homem ou pela natureza, uma ação que realiza algo, concretiza algo que não é esperado pelos homens. Então pense no milagre sempre como algo que Deus não fica submisso às leis naturais para realizar. A concepção de Cristo é um ato miraculoso, extraordinário. Ali não houve ato, Maria era virgem, não houve ato sexual, mas existe uma concepção extraordinária que vai além das leis naturais. Ah, pastor, mas Deus usou o óvulo de Maria. Fato, é verdade. Mas não usou ele de maneira convencional. Usou ele de maneira extraordinária, sobrenatural. Quando Jesus anda sobre as águas, Deus usou a água natural. A lei da física diz que a água faz isso, aquilo, lá. Mas diz para nós também que não é possível caminhar. Alguém já conseguiu aí caminhar na água? Você tem que ser muito rápido e muito leve para conseguir fazer isso, né? Mas não dá. Então, ainda que Deus use da natureza ou de pessoas para realizar atos extraordinários, miraculosos, Ele faz isso tirando eles do seu uso comum, do senso comum ou das leis naturais que regem o seu uso, né? Mas Deus também não faz milagres para corrigir ou consertar. Deus não faz milagres porque a criação dele ficou com buracos, furos na sua colocação. Muito pelo contrário, os milagres, eles não são intervenções, um surto de Deus, né? Puxa, aquilo ali tinha esquecido, agora vou ter que fazer um milagre para arrumar isso aqui. Não. Os milagres são todos eles pré-estabelecidos. Deus já sabe todos os milagres que Ele vai fazer até o último dia, o dia do Senhor, em que um milagre final vai restaurar todas as coisas extraordinariamente. A gente vai ver novos céus e nova terra. Os milagres fazem parte da ação soberana de Deus sobre a existência de tudo aquilo que Ele criou. E Ele opera milagres para confirmar, para restaurar a sua criação, assim como Ele faz quando Ele nos permite sermos salvos em Cristo Jesus e Ele nos restaura de todas as nossas mazelas e todo o pecado e da morte, de tudo aquilo que o pecado trouxe para as nossas vidas. Então, é um ato sobrenatural de Deus que visa a restauração e não é mera demonstração de poder. Não é Deus se exibindo, mas é Deus com um propósito direcionando todas as coisas para que o ser humano seja restaurado, a criação seja restaurada pelo seu imenso poder. Os milagres acontecem até hoje. O Senhor continua fazendo milagres, o Senhor continua atuando e Ele não vai parar de fazer milagres até o último dia, onde um milagre final vai restaurar todas as coisas de maneira extraordinária. Quando a gente vê a Bíblia narrando acontecimentos do último dia, a ressurreição dos santos, novos céus e nova terra, a gente vê descrições de um grande e poderoso milagre de Deus. Coisas que não são, passam a ser de maneira sobrenatural, extraordinária. A gente pode continuar crendo que o Senhor continua pela sua providência ordinária, atuando nas nossas vidas, mas também pela sua providência extraordinária. A gente pode provar de inúmeras coisas, né? É legal a gente fazer essa percepção do milagre. Nós falamos isso na semana passada, mas eu quero lembrar aqui que, embora a gente fale, né? Puxa, eu usei exatamente esse exemplo, né? Uma concepção de uma criança é um milagre da vida. A gente fala isso, né? A gente fala isso de um jeito corriqueiro,
Mas na concepção mesmo teológica, profunda do que é um milagre, isso é uma providência ordinária de Deus, uma criança nascer. Por mais maravilhoso e incrível que isso seja, é a manifestação do poder ordinário de Deus. Agora, uma criança nascer de uma mãe que era estéril, de uma mãe que tinha um útero que era impossibilitado pela medicina e por todas as leis naturais, ela vir a conceber, isso é um milagre de Deus. Coisas que não eram esperadas, que não eram possíveis, se tornam possíveis pela mão e pela providência extraordinária do Senhor. Então, e isso continua acontecendo, graças a Deus, né? Esse que eu falei e tantos outros milagres, curas, transformações, restauração, regenerações profundas que não são naturais, só podem ser obra do Deus soberano. Amém? Quero convidar você a ficar de pé junto comigo e a gente orar, terminando a nossa aula dessa manhã e terminando o aspecto da providência. Na próxima semana a gente vai falar um pouquinho do aspecto da providência de Deus no mundo espiritual. Os anjos também são alvo da providência de Deus, e os anjos e os demônios também, né, são alvos da providência divina. A gente vai ver como isso acontece. Vamos orar. Deus querido, obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que sustenta, governa todo o universo. A nossa vida está segura nas suas mãos, Pai. Todos os nossos dias foram contados. Todos eles estão escritos no livro do Senhor. E a nossa vida é toda conhecida por Ti. Os seus olhos nos viram como substância ainda sem forma no ventre da nossa mãe. E o Senhor sabe tudo que vai acontecer. Mas o Senhor não só sabe, como o Senhor participa ativamente da vida de cada um de nós. Que maravilhoso é saber que quando nós estamos juntos, o Senhor está conosco. Mas quando cada um vai para o seu lar, para os seus afazeres, e quando estamos sós, isolados, o Senhor está lá conosco. E o Senhor sustenta toda a nossa vida. Não tem nada que escape dos seus olhos, não tem nada que o Senhor não possa fazer. Obrigado porque o Senhor é um Deus que trabalha continuamente naquilo que é comum, ordinário, corriqueiro, cotidiano. O seu poder atua sobre as coisas naturais. Mas obrigado porque o Senhor continua sendo o Deus que também faz milagres. O Senhor tem poder para todas essas coisas e nós podemos confiar que o Senhor continua atuando também no extraordinário. Obrigado, Senhor, pelo seu governo sobre o nosso país, sobre o mundo que a gente vive. Obrigado pelo seu governo sobre a natureza, ainda que nós sejamos tão predatórios, tão destrutivos, o Senhor continua governando e não vai permitir que ela se extingua, se desfaça, se isso não estiver no seu propósito. Obrigado, Senhor, pelo seu governo sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, sobre a realidade espiritual. Obrigado porque na sua perfeita vontade o Senhor enviou o seu Filho para morrer por nós e nos garantir a salvação, o acesso de novo à sua presença. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque o Senhor Deus nos chamou, porque o Senhor Deus nos permitiu, nos deu forças e nos enviou até aqui para ouvirmos a sua palavra. Que ela faça efeito nos nossos corações, que ela nos leve a agir de maneira diferente e a trabalhar em prol daquilo que é interesse de Deus, daquilo que é eterno, daquilo que é realmente importante. Que a tua vida seja em nós, que nós possamos provar de vida abundante do Senhor, da presença santa do Espírito sobre as nossas vidas. Nos leva em paz para casa, nos dá um dia abençoado, que nós possamos retornar à noite para louvar e engrandecer o teu nome com alegria, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nos vemos logo mais à noite. Às 18 horas a gente tem reunião de oração e às 17. Às 18 a reunião de oração e às 19 o culto de adoração. Bom domingo.